Ei, Marilis! Ei, Frank. Oi, Tânia. Que legal. E aí, Aida? E aí? Tudo bem? Tudo bem, e você? A gente tá bem. Você não foi ali pegar um fone, mas acho que não precisa, não. Acho que tá bom. Dá para os dois. É, eu consigo ouvir vocês. Não sei se vocês estão me ouvindo tranquilo. Se tiver. Você não tá chegando ali, ó. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Oiê, beleza? Tudo bem, vai ser com um pouquinho de emoção. Ah, sim. Quer uma vida com emoção, tenha filhos. É isso. Mas é isso. Tem que ser maravilhoso. É assim que é bom. Ai. Ó, 10 horas. Se vocês quiserem, a gente já pode começar. Pontualmente. Você quem manda. Então vamos nessa. Primeiro agradecer muito vocês terem topado participar, né? A gente vira e mexe, a gente conversa várias coisas assim lá no corre do treino, né? Acaba que a gente vai se conhecendo um pouco mais, assim. Então, agradecer muito vocês terem parado aí a rotina com emoção de vocês para estar aqui contando pra gente a história, né? De vocês, assim, e só para saber, assim, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente falava, né, Aida, foi justamente, assim, o desafio, né, financeiro que vocês passaram logo no começo do relacionamento de vocês, que fez com que você... Oiê! Que fez com que vocês ficassem cada vez mais fortes, né, mais unidos e tal. Então, às vezes isso faz com que muitos casais se separem, né, e para vocês foi o efeito contrário, assim, né, fez com que vocês ficassem mais unidos. Então, pra gente começar, acho que vale a pena, assim, como nem todo mundo conhece vocês, acho que vale a pena vocês se apresentarem. E a gente vai seguindo, assim, é pra ser gostoso, é pra ser leve, assim. Prosiana, aí ontem o Luciano causou, né, no stories dele, falando que ela parou um pouco na academia, Aqui tá? eu tenho mais de fala. Vou contar a verdade. Então, tá vendo? Estou aqui para ouvir a verdade. Excelente. Então pode começar, assim, vocês se apresentam e aí a gente vai seguindo. Bom, meu nome é Aida Kelly, eu sou psicóloga, terapeuta sexual e cantora lírica. É, sou mãe de duas crianças maravilhosas, esposa, mulher, e sou uma pessoa que sempre gostei de atividade física, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui ativa, assim. E acho que, de uma certa forma, isso, eu tô falando isso porque isso faz parte um pouco da nossa história, né? Então, Sim. é isso. Exatamente isso. Então, vamos lá. Meu nome é Luciano Frazão. Sou o que eu sou. Sou pai de dois moleque massa. Esposo. Sou profissional de educação física. Sou formado há mais de 20. Rapaz, toda vez que eu falo isso, eu me banano. Sou formado há Tá mais certo. Sou formado há, eu não sei se é há mais ou se é há quase 20 anos. Sou formado há quase 20 anos, vai lá. Porque se não tiver 20, vai estar fazendo 20. E aí começa a nossa história, toda a nossa história também. Sou
nessa jornada toda, hoje eu me tornei um especialista em... Eu trabalho com mulheres no pós-parto, grávidas e pós-parto, né? Onde eu desenvolvi uma metodologia e me desenvolvendo a cada dia um pouquinho e um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas é isso. E aí começa tudo, aí eu acho que começa tudo, né? Todo o jogo, toda a história. É E aí, isso. como é que vocês se conheceram? Fala ou tu fala? Não, você começa. Você começa parte dessa história, depois eu falo onde eu entro. Tá bom. Então, eu trabalhei como formado em educação física, eu sempre fui para a área do fitness. Então, eu trabalhava dentro de academias, onde eu trabalhei em grandes redes em Brasília. Cheguei em coordenação de alguma delas. E via ali e falava assim, poxa, mas eu batia na coordenação, não tinha como fazer outra coisa, né? Dava personal e tudo mais, eu queria, como todo profissional de educação física que começa na área, falar, vou ser dono. E aí, um belo dia, eu falei, vou ser. E aí foi onde começou toda a história. Tinha uma academia vendendo, exatamente desse jeito. Eu via o classificado, ainda tinha classificado, assim, você olhava no jornal. E aí eu olhei e falei assim, olha, eu não já tenho desse cara. Eu não tenho dele, vamos ver. Aí o maluco aceitou minha proposta, minha e na época do meu sócio, né? E aí foi quando a gente começou. Começamos com a academia, uma academia lá em Sobradinho. E ela tava com pouquíssimos alunos e tudo bem. Aí a gritaria. E aí a gente começou organizando toda a casa, né? Só que a Aida já era aluna. E aí, a primeira semana, um caos. Tudo deu errado na primeira semana seguinte, assumiu. Tudo mesmo. Aula marcada, a professora não foi. Aí foi aquela confusão. Aí eu entrava na academia e falava assim, Luciano, tá tendo reclamação dos alunos e tem uma aluna aí reclamando demais. Ela tá puta. Eu falei, poxa, quem é? Eu preciso conversar com ela. Agora dá uma pausa que eu vou falar a minha parte. E aí foi um ano. E aí foi um ano no ano que eu perdi minha mãe. Então aí eu perdi minha mãe em janeiro. E aí eu tive uns compromissos, tive umas óperas para fazer, o que adiaram, né, a vivência do luto. Então, aí eu lembro que eu perdi minha mãe, assim, numa terça-feira. Sexta-feira eu estava no ensaio de ópera. E aí depois fui para um concurso de canto. Fui para uns 2 concursos de canto. Aonde ela ganhou. Foi. E aí, né, coincidente, um eu perdi, o outro eu ganhei. E aí, assim, eu lembro quando acabou todas as atividades, aí eu entrei no luto, né? Aí eu já tinha engordado, não sei o quê, e aí voltei a correr. E aí foi uma época que eu falei assim, eu e minha tia que estávamos correndo, aí eu falei, vamos, tia, a gente precisa entrar numa academia, porque senão a gente vai ficar muito flácida, né? A gente já emagreceu bastante, não sei o quê, então vamos malhar. E aí estava nessa academia. E aí, assim, foi exatamente na época da transição que eu entrei, né? E aí, eu lembro que eu adorava fazer spinning. E aí, assim, saía da grade da aula. Não tinha aula. Aí eu chegava pra fazer aula, não tinha aula. Aí eu, gente, mas por que não tem aula? Vocês marcam. E não tem aula, não sei o quê, tarará, parará. E aí, nisso, me procuraram, né? Não, olha, a gente quer pedir desculpa para você, porque a gente está começando, mas as coisas vão ficar bem, lá, tarará. E aí, nisso, a gente começou a conversar, né? A gente começou a conversar, e aí ficava trocando ideia, não sei o quê. Eu fui dar aula de spinning. Não, mas deu aulas de spinning. E aí eu lembro que eu chegava em casa, era só eu e meus 2 irmãos, né? E aí eu trocava ideia com meu irmão, aí eu falava assim, porque o fulano, o professor tal, não sei o quê. Aí ele, Aida, você tá gostando desse cara? Eu, que nada, ele é só brother, ele é meu brother, não sei o quê. A gente ficava conversando, não. Daí, você quer continuar? Pode ser. E zero, de verdade, zero interesse. Porque o foco estava
todo na construção, né, da academia, tirar ela da onde ela estava. Ele tava na bagaceira, tava pegando as professoras tudo lá dentro. Eu tava solteiro. E aí, não tinha interesse. Tinha terminado um relacionamento longo, que ele tinha sofrido muito. Na verdade, já tinha terminado, já tinha bastante tempo. Eu já, por causa desse relacionamento em que eu sofri bastante, eu tava com, sei lá, 23, 24 anos, 23 anos, e isso já era já com 29 anos. Eu fiquei bastante tempo solteiro. E eu falei, agora que eu tô com academia e tudo mais, eu não vou me relacionar de jeito e maneira. Mal sabia isso. E zero olhar, assim, de verdade. Como eu sempre trabalhei dentro de academia e tudo mais, comprar alguns homens olhavam aquelas mulheres, né, vestidas de roupa de ginástica, zero interesse. E não me chamava a atenção de ninguém. Parecia, porque se olhar, parece uniforme, né? E aí, nada. E aí, um belo dia... Aí, não, agora eu vou contar meu. Aí, né? Enfim, aí a gente ficou conversando, e aí realmente surgiu o interesse. Você nele. É isso. Aí eu falei assim... Isso, aí eu falei com meu irmão, cara, eu acho que eu tô interessada nele. E aí eu matutando com umas amigas. Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou chamar a atenção dele? Porque tá todo mundo do mesmo jeito dentro da academia. Todo mundo do mesmo jeito, assim, né? As mulheres tudo de malha, shortinho, top, não sei o quê. Aí eu falei, tem que chegar diferente. Aí no aniversário de uma amiga minha, eu peguei... a gente lanchou na casa dela e aí eu cheguei na academia toda montada, com um salto desse tamanho, uma calça toda arrumada. Aí eu chamei a atenção. Aí assim, pouco tempo depois, aí ele me chamou pra sair, aí não deu certo porque ele teve um problema com o filho mais velho dele. E aí a gente saiu a primeira vez e... Até fácil de lembrar, porque foi tipo uma foi num sábado. Por que eu falo isso? Porque ela também, além dela, ela tinha muito evento. E aí eu fui buscar ela, só que ela assim, no dia que ela me falou que ela era cantora, eu falei, beleza, pô, legal, tudo mais, mas... Aí eu fui buscar ela numa igreja, lá no Cruzeiro. No Cruzeiro. Na verdade, no Sudoeste, de frente pro Cruzeiro Novo. Isso, uma igreja Sagrado Coração de Maria que tem ali. Eu não sei onde ele tá, vai procurar. E aí eu comecei a ouvir uma voz. Falei, dentro do carro, falei, será que é isso? Aí eu falei, caramba. E era assim... não sei se você sabe onde, que igreja que eu tô falando. É uma que fica, uma igreja católica que fica no sul, fica virado pro Cruzeiro Novo. E o som, a voz começou a... Falei, que isso, velho? Será que é ela? E aí eu saí do carro e fui ver. E aí entrei na igreja e vi ela cantando. Falei, que isso, velho? Que sinistro. Eu nunca tinha, assim, não imaginava. Imaginava que poderia ser, mas nada parecido com aquilo. E ali a gente saiu, né? Foi uma primeira saída nossa. E é muito engraçado, porque depois que a gente, nesse mesmo dia, a gente saiu, no outro dia você tinha ensaio, né? Você teve um ensaio, que a gente se encontrou de novo no outro dia. Foi, tava tendo uma temporada de ópera. Tinha um maestro que faleceu, ele tava tendo uma temporada de Carmen. A gente estava fazendo na Torre, não sei se você lembra, se você chegou a acompanhar. Então, a gente estava nessa época assim, de apresentação, foi no dia 25 de agosto. E foi engraçado que essa saída, e assim, foi uma saída para bater. A gente, sei lá, foi 10 horas, acabou o culto lá, né, que ela estava cantando. A gente ficou conversando desse horário até 6 horas da manhã. Até umas 5 horas da manhã que eu te deixei lá no final da Asa Norte. E a gente foi pra umas 2, 3 horas. A gente foi pra Só rolou o beijo no final mesmo.
E aí no outro dia eu fui pro ensaio dela, pegar ela no ensaio dela. E aí depois dali a gente começou, e assim, A gente já considera que foi namoro. a gente considera nosso início de namoro na nossa primeira saída. Que legal. Já Né? sabia que era, né? Que dava. Ia dar. Foi muito doido. A gente, é aquela coisa, quando as pessoas falam, você vai saber, é mais ou menos isso. Porque aí, tipo assim, em meses de namoro, a gente tava falando assim, já pensou, nasce uma menininha, não sei o quê, a gente falando de filho, a gente se pegou. No início. Enfim. E foi assim E que aí começou. é isso. Tá vendo como o que eu disse lá foi verdade? Tudo premeditado. Uai, mas quando a mulher também, quando quer, pode ir atrás, por que não? Não, só que foi assim. Na verdade, você, assim, né, não tem. Tudo bem, a gente vê assim que não tem receita de bolo, que não tem nada, que a gente vai ler milhões de coisas, mas no final das contas o que vale é ali os dois, é a vontade dos dois, né? É o querer fazer dar certo, etc. A gente brinca Mas muito. a mulher dando sinais é interessante também, né? Assim, dá uma brecha e tal. E eu achei muito massa você falar, cara, eu tenho que dar um jeito de chamar a atenção, assim. Então, assim, a iniciativa. Tá todo mundo igual ali? Né? A iniciativa foi dele de te chamar, mas você fez por onde? Você deu o seu jeito ali de se destacar, né? Isso que você acabou de falar, a gente brincava muito, assim, é até piada interna, assim, tem muita gente, né? Tanto homem quanto mulher fica sempre esperando o príncipe no cavalo branco, né? Aí se o cara chega, que era no meu caso na época, para eu comprar academia, eu tive que desfazer de alguns bens que eu tinha. Então eu andava numa Chevy. Então assim, eu falava pra ela assim, pô, tem muita mulher que fica esperando um príncipe no cavalo branco e tudo mais. Aí o cara chega de bike ou de Chevy, cai nos pedaços, e aí perde a oportunidade. Mas aí eu acho que é um grande diferencial, assim, que é a pessoa, né? Às vezes a pessoa fica toda cheia dos atributos, fica querendo ter muitas coisas, né? E esquece de ser, né? De ser uma pessoa que vale a pena, uma pessoa interessante, uma pessoa... Porque a gente se apaixona mais pela personalidade, né? Pela pessoa como um todo, não por aquilo que ela possui, nem nada disso, assim, né? Claro que a parte material é importante, né? A gente precisa, óbvio, mas às vezes tá tudo tão invertido que a gente acaba se perdendo nessa hierarquia, né? De coisas assim que a gente coloca, né? E aí vocês falavam, desde sempre, vocês estavam falando assim, de filhos, não sei o quê, mas vocês namoraram por quanto tempo? Namoro e casamento foi 3 anos. Não, namoro e noivado foi 3 anos. 3 anos. E aí depois a gente começou a namorar em 2007, em 2010 a gente casou. Ele me pediu, fez um pedido extremamente romântico de casamento. Como é que foi esse pedido aí? Ele tá rindo? Deixa ele contar. Os detalhes eu não vou lembrar. Então, a gente já estava definido e tudo mais. E a gente já se tratava como casal. A gente passava a maior parte do tempo, quando não estavam trabalhando, a gente estava junto. E aí a gente falou, pô, então vamos ficar novo e tudo mais. E aí eu falei, só que não tem, quando você acha que tem que acontecer. Não combinou. Não combinou, mas assim, já estava na cara que isso. Então eu fui formalizar tudo isso. Só que, pô, zero preocupação de lugar, de jantar, de. E aí eu pedi ela em casamento. Hoje tem um hotel. Não, mas tinha um hotel ainda. A gente tinha acabado de sair do shopping. Do Pátio Brasil. E aí esse moço aqui é meio agoniado e meio ansioso. Meio assim, quase inteiro. E aí a gente ali chegando para poder entrar no carro, aí tava assim, tipo, do lado de uma lixeira. Dos contêiner de lixo. Contêiner de lixo. Aí, não, eu não vou aguentar. E não sei o quê. Aí ele foi e me mostrou a aliança. Aí foi o noivado, assim. Foi assim. Aí a gente tá querendo, né? Que o romantismo foi porque foi do lado do contêiner de lixo.
Mas o que vale... O que vale é a intenção. O Aham, problema é que, tempos depois, o meu cunhado, ele fez um pedido Que de casamento, né, que ele botou de verdade no lixo, assim. Ele fez uma pré. Eu falei, caraca, que merda, olha só o que ele fez, velho. Vou ser comparado o resto da vida. E, Não, meu irmão foi, tocou violão, fez assim, igual um príncipe mesmo. ah. Mas assim, né? Cada um tem seu príncipe. Ô, e ô, Aida, mas seu irmão não é o Luciano, né? Aí não ia Não, adiantar. exatamente. E aí, assim, a gente preparou o casamento, assim, decidimos uma data 6 e meses. em 6 meses a gente casou. 6 meses. Casamos cheios de planos, com coisas mais ou menos programadas. A gente já estava com mais ou menos um encaminhamento da casa, né? A gente tinha conseguido financiamento pela Caixa, então a gente ficaria pouco tempo na casa da minha sogra para poder depois ir para nossa casa e organizar tudo, As né? empresas estavam As bem. empresas estavam caminhando, enfim. Olha, E aí, e aí, e aí veio um terremoto. Um terremoto escala 7. Nesse mesmo ano, a gente estava noivo quando eu desfiz a sociedade? Ou eu estava casando? Não, a gente estava. Quando você desfez a sociedade? Não lembro. Eu não vou lembrar assim, se era antes ou depois. Mas aí meu sócio na Foi época antes, foi antes. pediu para desfazer a sociedade. Nessa época, só para você ter ideia, a gente estava com 3 academias, tinha um restaurante e um centro de estética. caramba. Fizemos a sociedade e tudo mais. Eu passei uma das academias para ele e tivemos um acordo. E esse acordo ele não cumpriu. Só que eu só fiquei sabendo do não cumprimento desse acordo tempos depois, porque foi quando tudo estourou. Porque um dos acordos era ele tinha que pagar o aluguel da outra academia. E ele só me mandava o recibo. E de repente, eu recebi uma cobrança de um valor absurdo, que a gente até tinha esse valor na época, mas era com esse valor que eu fazia toda a correria das empresas. Então foi assim, eu arquei, mas aí eu fui para uma empresa grande sem caixa. Aí foi o ano que nós casamos. Não, foi aí o ano. O negócio estourou mesmo depois do casamento, quando a gente chegou da lua de mel. Da lua de mel e tudo. Aí eu tive que me virar nos 30. Aí ainda fiquei um ano, né? Ficamos só 6 meses. Com a empresa, para depois vender um ano ainda trabalhando. Não, em julho a gente vendeu. Aí, beleza, continuei trabalhando. Foram 6 meses horríveis, assim, porque a gente via tudo assim, desabar. Primeiro uma empresa que estava caminhando super bem, e aí depois a gente não tinha os pagamentos dos funcionários atrasados, tinha que ficar apagando incêndio. Então, às vezes, você tinha um dinheiro para pagar o funcionário, aí você chegava, não, vai pagar tal dia. Aí aparecia algum incêndio, aí você tinha que pagar e atrasava. E aí chegava, eu lembro que chegava sexta-feira, a gente desligava, assim, da academia. Aí a gente desligava mesmo, assim. Mas quando dava, assim, domingo, assim, 5 horas da tarde... Era o verdadeiro... A gente começava a ter taquicardia, não era? Era Meu Deus. a síndrome da vinheta do Fantástico. Vamos falar Nossa, dela? Então, era horrível. De verdade assim. tinha essa. A E gente aí, ficava assim, tinha taquicardia mesmo, umas crises de ansiedade mesmo, porque aí, amanhã os funcionários começam a não sei o quê. Era horrível. Foi horrível. Assim. Eu não vou entrar em detalhes, até porque tem algumas coisas bastante complicadas na segunda parte. Mas você vai entender os motivos e depois a gente conversa sobre. Olha só. Chegando perto de julho, a gente recebeu uma pessoa recebeu uma ligação e uma pessoa falou assim, cara, eu tô disposto em comprar a sua academia e tudo mais. Falei, pô, maravilha, então. Que era a nossa saída e outra. A gente deixava todo mundo, dos funcionários, todo mundo muito bem. E foi isso que a gente fez. E aí fizemos todos os trâmites, tudo mais.
Fizemos todos os trâmites de venda, deu tudo certo. Tudo certo. Recebemos uma parte no início e com 15 dias a gente ia receber todo o resto do valor. E aí, o representante que nos procurou, mais os sócios dele, brigaram semanas antes. Saiu no jornal e tudo mais. E aí, eu não recebi, a gente não recebeu a compra da academia, só que já tinha feito todos os trâmites de compra e tudo mais. A gente já sabia que a gente não queria voltar para dentro da academia, porque os caras destruíram tudo, sacou? Foi sinistro. E aí, Caramba. justiça, comprar justiça e tudo mais. Essa segunda parte, a primeira foi punk. Essa segunda foi tensa. Foi muito ruim. Foi bem pior do que todas as outras. Porque Muito desgastante. foi muito desgastante, rolou, em alguns momentos, rolou ameaça, foi tenso. Pesada. Eu não podia ir para a imprensa mostrar o que estava acontecendo, porque eu fui ameaçado, e, velho, foi sinistro. E aí eu segurei toda a onda, e aí alguns bens que nós tínhamos foi se desfazendo, porque eles não pagavam, então a gente arcou com tudo, quase. Processo trabalhista. E aí eu fui trabalhando e resolvendo, não dessa lá, assim, não foi bonitinho assim. Primeiro foi um ano em que, sabe o poço? Hum. Ele tem fundo e dá para cavar. Dá para ir mais longe. Caramba. E aí eu fui para lá. Eu lembro, assim, fora a parte psicológica, né, que já tinha sido ir pro saco, foi um ano muito brabo. Fisicamente eu tava horrível, assim. Eu cheguei a pesar 127 quilos. Assim, quase 130, Caramba. 130. Foi sinistro, assim. Sinistro. E E vocês aí, juntos ali, aguentando a onda, segurando a onda. Foi. De uma certa forma, eu tentei fazer um pouco mais, né? tentou não, você fez. Porque aí eu percebia, estávamos nós dois, assim, vivendo um episódio depressivo, assim, Luciano, os dois engordaram, enfim. E a gente, assim, recém-casado, dentro da casa da sogra, sem perspectiva de sair, com a intimidade indo pro saco, né? E eu, assim, sempre trabalhei com casais, então, assim, você começa a ver um monte de sinais que podem despencar tudo, né? Então, aí eu Aham. lembro, assim, e aí a gente ficou 8 meses na casa da minha sogra. E aí eu lembro que tinha um primo, que ele, na época ele estava pintando, não sei o quê, aí eu chamei meus irmãos, a gente construiu, fez uma casinha aqui na chácara mesmo, e aí a gente foi pintar, meu primo foi pintar, eles vieram aqui pro final de semana, aí a gente pintou, só sei que a gente conseguiu mudar. E aí, aos poucos, a gente foi... Quando eu percebi que a academia ia vender, um amigo meu estava abrindo uma escola de música, e aí eu falei assim, preciso dar aula, preciso voltar a dar aula. Aí comecei a dar aula, e aí na época eu tinha muito aluno de canto, muito, muito mesmo. Fui fazer uma especialização, foi quando eu fiz a especialização em sexologia, e aí, para voltar para a clínica, e aí, aos poucos a gente foi traçando metas, assim, né? Aí eu tava correndo, aí o Luciano falou assim, a corrida não funciona pra mim. Eu falei, não, vamos para uma academia. A gente começou a malhar. Detalhe, vamos lá. Aí a percepção dela. Onde começa uma virada de chave que é muito, assim, é simples, mas para mim na época foi muito foda. Pode xingar aqui às vezes? Pode, minha filha. O que quiser falar, tá dito. Então, nessa casa que a gente construiu, ela tem uma escadinha, sabe? Da sala para outra sala e a cozinha. E aí um dia eu acordei 5 horas da manhã e vi um barulho dentro de casa. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo? Quando eu olhei, a Aida tava fazendo step na escada. Arrasou. Falei, caramba,
5 horas da manhã. E aí dali ela ia trabalhar e tudo mais, fazer um monte de coisa. Ali começou a mudança, assim, meio que nossa, assim, sabe? Meio que na raça, quando eu vi aquilo ali. A gente viu aquilo ali. Sabe? Eu não vou lembrar a frase direitinho, mas faça, com a sua condição, faça o que você tem que fazer com as condições que você tem nesse momento. Quando a condição melhorar, você muda a sua condição. Foi exatamente isso que ela fez. Porque eu não queria ficar parada, né? E aí foi um start. E aí começa todo um processo. Eu falei, cara, eu tava obeso mesmo. Falei, pô, então beleza. Então, eu tava desgostoso da área, mas, porra, era o que eu, de verdade, era o que eu sei fazer e sem modéstia, sou bom nesse negócio, sabe? Falei, pô, eu preciso aqui. Só que, cara, eu tava em um outro corre, era dono de academia, me viam de uma outra forma, e Brasília é sinistro, né? Brasília, assim, todo mundo ou se conhece ou conhece alguém que conhece você, é assim. Certeza. Eu falei, pô, não dá pra eu voltar pro centro ainda. Então, tinha que passar vergonha, tinha que melhorar a cabeça e tudo mais, e aí eu fui pra uma academia afastada do plano. Fiquei, né, e voltei a dar aula. Voltei, e aí conversa, voltei a malhar, voltei a vivenciar a atividade física, voltei tudo isso. E aí aí a gente foi construindo meta. Olha, tanto eu vou ficar nesse local por 8 meses. Desses 8 meses eu vou para uma academia mediana no plano. Dessa academia mediana, a minha ideia era, eu vou chegar na Bodytech, vou ficar 1 ou 2 anos na Bodytech, vou reconstruir o meu nome no meio e saio para ser personal externo e construir uma outra carreira de novo. Foi exatamente isso que eu fiz. Saí de lá, fui para Dalmo, dei aula na Dalmo por bastante tempo, assim, por bastante tempo não, por 1 ano e pouquinho, quando eu vi que dava para ir para mais, aí eu fui para a Bodytech, fui aceito no processo seletivo lá. Fui convidado para ser coordenador, mas não queria, porque o meu negócio era outro. Fiquei lá por 1 ano e meio, e aí fui construir, e aí foi quando começaram, né, virar um monte de chave. Me especializei no que eu faço hoje e tudo mais. Mas... foram pequenas metas aí que a gente foi vivenciando. Uma coisa que eu achei muito legal é porque, assim, às vezes, não sei se vocês acompanham, como ambos aí, né, acompanham de alguma maneira casais, né, uma coisa que às vezes que desgasta muito, né, relacionamento, é um dos lados ficar, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. E o que eu percebi, na verdade, foi, por exemplo, a Aida começou a fazer. Então, assim, ela não ficou ali de falar, aí o Luciano, por olhar, né, por vê-la fazer, falou, caramba, deixa eu fazer também, né? Isso eu achei muito, muito interessante, porque, assim, o exemplo move, né? Então, assim, é fazendo mesmo a coisa. Então, e isso é essa parte das circunstâncias também, né, da situação. Você vai melhorando a sua condição e você vai mudando, mas, assim, dançar conforme a música, né? Então, às vezes a gente também coloca, sei lá, a nossa ação condicionada a um evento futuro, que na verdade não é por aí. Né? A gente tem que botar o pezinho no chão ali, fincado, com perspectiva, claro, com essas metas, com tudo mais, mas sempre avaliando, sempre, né, ajustando uma coisa ou outra e buscando crescer, assim. Muito legal essa coisa de, esse norte, né, vocês estabelecerem e um passo por vez também, né, segurando a onda na ansiedade, mas controlando essa ansiedade, eu acho, pela ação, né. Porque se você não age, a tendência é ficar mais ansioso, mas se você age, você vai pegando os resultados ali e vai conseguindo, né, avançar. Mas foi exatamente isso. Aí, aos poucos, a gente foi se reconstruindo, né? E realmente essa segunda fase, acho que o mais estressante era porque a gente não tinha nome no banco, não tinha, então a gente dependia, né? Mas a gente teve grandes amigos que nos deram suportes, assim, que várias vezes, assim, às vezes as pessoas se reuniam em casa, alguns amigos nossos, e falavam assim, não, vocês podem vir, não precisa trazer nada. Tipo assim, então, porque faziam questão da nossa presença, né? E isso faz toda a diferença. Assim, Sim. quando você é amparado pelos amigos, né?
nesse sentido afetivo e nesse sentido também de às vezes, você contar, porque rolava altos empréstimos. Ai, meu Deus, passa não sei o que no cartão pra mim, passa não sei o que, porque a gente não tinha como, né? E assim, Aham. por mais que às vezes, assim, às vezes era constrangedor mais pra gente, mas a gente sempre tinha essa abertura com vários amigos que a gente tem. Duas coisas assim, a gente vai olhando para trás, assim, primeiro, você tem que, não tem outra forma de não caminhar se você não olhar para trás e perdoar. Perdoar a sua história. Se você não se perdoar, essa é uma delas. E não é fácil. Isso aconteceu comigo há pouco tempo, inclusive. Por exemplo, há pouco tempo eu não estaria aqui botando a minha cara falando isso. Entendeu? Estaria mesmo. Aham. Só perdoando a sua história e vendo, inclusive, o que aconteceu com a sua história, e falar assim, pô, eu tenho orgulho. Mas também, assim, isso aqui não foi fácil. São duas Aham. coisas que eu acho importante nisso tudo. Assim, primeiro, a crise, e a gente foi prova viva disso, ela seleciona. Essa é uma das É coisas uma que peneira mesmo. ela pra gente, é um divisor, assim, a crise seleciona, entendeu? Mas seleciona, você não tem ideia o tanto quanto. Eu espero que nem tenha, né? E a crise te humaniza, Legal, sabe? legal. A Uhum. crise te humaniza. E te humaniza de uma forma boba, assim, boba, assim, de coisa besta. E recente a gente estava falando sobre isso. Por exemplo, hoje eu sou muito mais paciente no trânsito porque eu andei a pé pra cacete. Sim. Isso. Tipo, coisa nesse nível, assim, saca? Aham, aham. Um carro, pô, tem gente que não tá nem aí pra quem tá a pé do teu lado. E aí, quando você se olha ali, você começa a se humanizar. Então, exemplos nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que a crise, ela te dá essas duas. E tem outra coisa que pra gente foi fundamental. Ou ela derruba, ou ela fortalece. E aí a gente deu a mão, deu as mãos e foi, né? A gente se fortaleceu pra Eu caralho. tinha uma amiga que já tinha mais de 20 anos de casada. Ela falava assim, não, se vocês passaram por tudo isso e não separaram, vocês não separam mais, não. Então né? É isso. Não, e é verdade, assim, ó, a gente não. O amor é todo dia, né? Você todo dia decide estar com aquela pessoa, né? Mas, assim, esse tipo de coisa, realmente, às vezes, por muito menos, né? Casais se separam, os casais. Infelizmente, assim. Então, o que a sua amiga falou, eu acho que é muito verdade. E de fato, é isso, é divisor de águas, né? Porque vocês ficam muito mais unidos, vocês deram as mãos mesmo, porque um poderia acusar o outro, um poderia fazer um monte de coisa. Na verdade, assim, cara, eu tenho um problema, vamos resolver esse problema aqui? Como é que a gente resolve? Né? E aí, juntos, vocês foram resolvendo, né? Sofrendo juntos também, né? Cada vez mais juntos ali na história, para chegar do outro lado, porque, na verdade, só falar, só reclamar não adianta, né? Tem É. que agir, tem que pensar e tal, né? Eu tenho uma amiga, maestrina, tem. Eu lembro que ela falava assim, pouco tempo antes de eu casar, ela falava assim, ai, de casamento todo dia você fala, eu prometo ser fiel, Ah, na alegria, e na tristeza, na saúde, na doença. Todo dia você faz esses votos. E é um pouco disso também, porque não é fácil. Nenhum relacionamento é fácil. sim, Relacionamento, às vezes a gente fala de relacionamento homem e mulher, né? Quando a gente está falando de um casal hétero, né? Mas quando a gente fala de relacionamento mãe e filho, também não é só coisas boas, né? sim, sim. Educar é muito difícil, se relacionar com o outro é muito difícil. Mas é isso também que nos faz melhores, né? Que faz com que a gente olhe para a gente num outro olhar, nessa outra perspectiva de, nossa, talvez eu tenha. Por que que o outro me incomoda tanto, né? Por que que aquilo que meu filho faz me incomoda? Porque às vezes a forma que faz, enfim, a forma que fala. E aí, às vezes, você fala assim, foi desse jeito que eu falei, né? Às vezes a gente se vê muito mais no outro e a gente também não está preparado para se olhar nesse outro. Sim.
é muito mais sobre você, é muito mais sobre você do que pelo outro, É, assim, né? é, Sim, 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 sim. Espelho o tempo inteiro. Espelho, cara, espelho o tempo é. inteiro. Espelho o tempo inteiro. Você reclama de algo que, ou dentro de casa, ou num relacionamento de amigo, ou num relacionamento com uma amiga, ou num relacionamento com um filho, o que você olha e fala assim, caraca, o moleque tá repetindo, meu filho, tá repetindo a mesma coisa que eu faço. Aí, então são coisas que te incomodam, porque assim, é mais sobre você. A verdade é essa, assim, é mais sobre você. Sim, e a gente recebe muita coisa, né? Muita coisa entra pelos olhos, né? Pelos nossos ouvidos também. Tem muita música, a gente vira e mexe, conversa de música também no trabalho, lá no trabalho, lá no cross. E assim, mais do que aquilo que também que entra, é aquilo que sai de nós, né? Então, é nesse sentido. Então, às vezes, e as crianças são um belo, como vocês disseram, elas são um belíssimo exemplo, porque às vezes a gente põe culpa, sei lá, a revistinha da Turma da Mônica, sei lá. Ah, é o livro, não sei o que que leu. Beleza. Até a página 2, né, funciona assim, né? Influencia. Mas e o que eu faço? Né? E como eu trato as pessoas ao meu redor? E como eu faço, não sei o quê? Porque é isso. Se você começa a ver onde você pegou isso, aí de repente você se dá conta que foi com você tal coisa, né? Tanto, Exatamente. tanto a parte Ele tá boa quanto a parte ruim reproduzindo, né? também, né? Hã? São duas, Que ele só tá reproduzindo, né? Ele só tá É, repetindo. exatamente. são Claro duas, que. Pode falar, pode falar. não, não, eu estava falando assim, são duas coisas assim, fundamentais nisso que você está falando. Em várias situações, você é o espelho dele o tempo inteiro. Você faz isso o tempo inteiro. E aí ele só tá replicando exatamente o que um processo que você fez. E tem uma coisa que para mim é assim, é um norte nosso aqui, que a gente não, as pessoas que estão ao nosso redor, elas fazem parte da educação, vamos botar o nosso filho como exemplo, fazem parte também da educação, da criação. Todo mundo é responsável por todo mundo, lógico que a gente com a maior parte. Mas tem uma coisa que as pessoas que a gente olha muito, eles terceirizam o ensinar, o educar, terceirizar a educação, terceirizar a criação, é o que mais faz. Terceirizam no celular, terceirizam na televisão, terceirizam na escola. E ela faz parte, tudo isso. Mas não é esse caminho, não. Então, assim, não terceirizar é importante. Inclusive, não É. terceirizar, né? É uma coisa que a gente fala assim, a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. Então, isso a gente usa muito isso aqui dentro de casa também. Então, assim, é por essa ótica também, né? Uhum. E aí vocês passaram essa crise toda, ainda não tinham vindo as crianças, né? Estavam Não. vocês. E aí, como é que foi, assim, a chegada, né? Com quanto tempo de casado vocês já tinham resolvido tudo isso? E aí elas vieram, como é que foi? Não tinha que entender, né? A gente está Hã? Tá terminando de resolver. terminando de Tem, resolver tem uns ainda. pinguinhos aí que ainda falta terminar, mas É, já já tá. já a gente resolve. É, Sim, Mas, sim. mas foram todos planejados. A gente é. decidiu falar, não, Com, já está na hora. com 5 anos, mais ou menos, 5 anos de casamento, a gente decidiu pelo primeiro filho. Aí eu parei de tomar remédio. E aí você fica naquele movimento, né? Que todas as tentantes ficam, aquela coisa de estão no período fértil! Que é um saco! É um saco! É uma coisa bem alucinante, assim. Esses dias a gente encontrou com uma tentante, aí eu falei assim, e aí, você tá naquela fase de estamos no período fértil, vamos transar, temos que fazer filhos, vamos. E aí eu falei assim, esses dias eu tava falando, eu nem quero mais. Eu falei, gente, mas é isso, eu acho que todo tentante passa por isso. Aí, então, mas aí você entra nessas coisas assim, né? Todos esses processos, depois de 9 meses, aí eu engravidei. 9 meses. Isso, aí, coincidentemente, foi a época que a gente decidiu sair da chácara, né? Que é onde os meus sogros moravam. E aí a gente saiu, assim, eu lembro que a gente mudou, assim, acho que num final de semana, assim, uma quarta, quinta-feira, eu lembro. E aí, Não, pô, a tipo, gente mudou na sexta para estar tudo organizado até o domingo.
Geralmente a gente gosta de mudar final de semana porque aí eu gosto de organizar tudo. Mas aí, pouco tempo depois, eu descobri que eu tava grávida. Tipo assim. Caramba! Que E aí eu, doideira! é, e aí eu tava perto do nosso aniversário de casamento. E aí eu segurei até o dia e fiz todo aquele movimento, fiz surpresinha, com, com sapatinho, choro. E era tão. O Luciano chorava que ele quase soluçava. Aí o garçom vinha pra. Acho que perguntar alguma coisa aí e falava assim: eu tô chorando, mas é de felicidade, viu? Ele chegava nos garçons. Foram duas coisas engraçadas aí, assim, massa lembrar. Tem uma amigona nossa, amigona mesmo. A e ela se tratam como irmãs, inclusive. A gente faz aniversário de casamento dia 4 de dezembro. E aí eu falei, poxa, não sei o que eu vou dar. Aí eu fui pro shopping e falei, vou comprar. Quando eu tava no shopping, eu encontrei, bati de frente com essa amiga, com essa amigona nossa, né? Eu falei, nossa, vou até falar o nome dela. Nossa, Vê, que Verena. Nossa, Vê, que bom que eu te encontrei aqui. Me ajuda. Eu preciso comprar um presente pra Aida, eu não sei o que dá. Não sei. Porque se deixar, eu vou dar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Roupa de esporte. Roupa ou tênis, que eu sei que ela vai usar bastante, e aí eu já mudei, né? Você viu Já deu uma mudadinha. Só que quando ela me encontrou, ela fez uma cara, ela olhou pra mim e falou assim, eu não tenho tempo pra conversar com você. Porque ela já sabia que eu tava grávida. Eu falei, E ela pediu pra ela não contar, porque Eu tinha falei- que ser surpresa. eu falei, sério, Vê? Sério? Você não pode me ajudar nisso? Aí eu falei, Não, eu tô ocupada, não não, sei eu o tô quê. ocupado, Desconversou e saiu. Luciano, tô ocupado, não tenho tempo não. E virou as costas, saiu. Nunca ela me tratou assim, nunca. Pegou o telefone na Super hora, natural, né? Só que não. pegou o telefone na hora, liguei pra Aida. Eu falei, Aida, eu fiz alguma coisa com a V? Ela tá com raiva de mim, tem alguma coisa. Eu vou ligar pra ela pra pedir desculpa se eu fiz alguma coisa de errado. Eu não sei, de verdade. Ai, ela me esculhambou no shopping. Eu não sei o que eu fiz. Beleza. Fui comprar um negócio. Até hoje ela nunca usou o que eu comprei. Escolher direitinho. Horroroso. Eu fiquei com a cabeça mexida com aquele negócio lá. Eu falei, caraca, velho. Aí, Errou! Eu usei pra agradar, mas era feio. Já passei pra frente. De boa, faz parte, acontece. Não pode acertar sempre também, é complicado, né? Então começa a se achar, é complicado, é difícil. não, mas assim, eu não sei nem porque eu nem sei porque eu tenho aquilo, sacou? Não fazia parte, nunca fez parte do desenho dela, nunca fez. Mas eu fiquei mexido. Eu falei, caraca, velho, veio alguma cagada. Eu falei, pô, fiquei dias, né, falando. Eu falei, pô. Foi no mesmo dia. Eu falei, não, vamos Depois lá. que você entendeu. É. Porque quando eu botei o cartãozinho com com sapatinho, não sei o quê, a primeira coisa que ele fala, tá gravado, a gente tem o vídeo. Aí ele fala assim, a Verena sabia? Porque aí ele faz todas as associações, né? Aí ele, tá. E aí veio o Joaquim, né? Foi uma gravidez excelente, uma gravidez super tranquila. Como é? Joaquim? É Joaquim. Joaquim. Joaquim, né? Foi uma gravidez super tranquila. A gente, quando tava para ganhar, quando eu tava para ganhar, eu descobri que o bebê estava pélvico, então eu não ia conseguir fazer um parto normal, como eu tinha planejado, né? Depois que a gente fica grávida, a gente entende que, na verdade, quem escolhe como nascer é a criança, né? Não é a gente Sim. que escolhe. Enfim, e aí eu tive uma paralisia facial na primeira gravidez. Caramba. Foi horrível no terceiro trimestre, assim, no último trimestre. Dizem que é muito comum com grávidas. A gravidez é uma coisa muito doida para o corpo da mulher, né? É muito estressante para o nosso corpo. E aí ficou aquele estresse, assim, paralisia facial,
o bebê não virava. E aí, assim, a gente faz aquela manobra pro bebê virar. E aí, eu lembro que uma vez, assim, tava já com 32, 33 semanas. Aí a gente saiu da consulta, o Luciano falou assim: não, então marca logo o parto. E eu sei que está falando do meu corpo, mas foi um dia que eu chorei horrível. Só voltando, duas coisas. Voltando aí, falando. Que é uma das histórias, assim, a gente tem algumas histórias que nos marcam. Essa é uma delas, assim. A paralisia facial da Aida aconteceu... Eu já estava estudando, já estava trabalhando já com grávida e tudo mais, e não tinha nada, não tem nada na literatura científica que fala, mas as mulheres grávidas são mais susceptíveis à paralisia facial. E, se eu não me engano, você estava em ópera, você estava ensaiando para uma ópera. Não. Eu Tinha acabado de fazer o cozinho. Ela tinha acabado de fazer a ópera, né? Tinha acabado, sim. Foi na semana seguinte, isso aconteceu com ela. Assim, a gente depois foi pesquisar, a dela foi ruim, mas não foi uma das piores. A gente viu foto e tudo mais, e aí fomos no neuro, fomos fazendo tudo que tinha que fazer. Só que ela estava grávida e não podia tomar a medicação que ia ajudar ela, mas tomou uma outra medicação. E essa medicação... Aí dá uma pausa, aí dá pausa. Pausa dramática. Essa medicação... Guarda essa história que daqui a pouco ela vai voltar. Essa medicação fazia uma coisa... Ela era um efeito colateral. Qual era o efeito colateral? Ela acelerava... Não, amadurecia o pulmão do bebê. Amadurecia o pulmão do bebê. Fazia isso. E aí, agora segue a vida. E aí, Luciano, consegui uma pessoa para poder fazer a manobra. Aí eu falei assim, poxa, eu tive uma gravidez super saudável, não aconteceu nada. A única coisa que foi em função a paralisia e tal, que a gente depois descobriu, a minha dermatologista descobriu, que foi por conta de uma otite que eu tive, que eu não tratei direito, e aí ficou uma janela aberta, né? E aí a gravidez, eu não comia carne há muito tempo, eu voltei a comer mais ou menos no final da gravidez, da primeira gravidez, para aumentar a dosagem de B12, enfim. E aí, no final das contas, eu decidi fazer o parto cesáreo, mas eu queria entrar em trabalho de parto. E aí entrei em trabalho de parto, sem saber que eu estava em trabalho de parto, trabalhei o dia todo. Só voltando rapidinho esse negócio da paralisia facial dela, e aí depois algumas outras pessoas vão assistir aqui, são duas coisas que pra gente funcionou muito, assim. Pode ficar uma janela para quem for assistir depois. É o seguinte, quando a gente foi pro neuro e tudo mais, ela tomou essa medicação, mas na época eu dava personal, para eu tinha várias médicas obstetra que eu dava aula, né? E uma delas falou assim, vai nesse acupunturista, que ele é muito bom. O nome dele é... Não foi a Valéria, né? Uma amiga nossa que indicou. Aida, vai no meu acupunturista, ele é muito bom. Chama Eli Formiga. Beleza, já. Só que, pô, não é possível que a acupuntura vai fazer isso. Em 3 sessões. Na primeira sessão, a Aida falou assim, tá diferente. Caramba! Ele é muito bom. A acupuntura é muito bem feita. Na terceira sessão, só sabia que a Aida tinha paralisia quem tinha acompanhado. Quem não tinha acompanhado, não sabia. Terceira. Que legal! Vamos saber, uma forma de resolver, né? E a gente fica muito sensibilizado. Enfim, aí entrei em trabalho de parto, né? Aí, sem saber que eu estava em trabalho de parto, gente. Comecei a entrar em trabalho de parto 4 horas da manhã, não sabia. Não desmarcou a agenda dela. Fui trabalhar, cortei o cabelo, mantive, aí comecei a ter umas cólicas assim, tipo, né? Começou a ter de minutos em minutos, né? Aí liguei pro médico, falei assim, tem umas cólicas, aí tá acontecendo assim, de 7 em 7 minutos. Ele, menina, você tá em trabalho de parto. Eu dava tempo de eu atender mais uns pacientes, aí fui atender uns pacientes, ainda estava no consultório. E aí o Luciano, que
Quando ela me fala... Ele é um ansioso da relação. Muito. Ele me deixou no consultório, foi em casa, pegou a bolsa. Eu já sabia o que estava acontecendo, só que aí, pô, aí, como homem e tudo mais, tem coisa, se você, quando eu falei sobre, vamos marcar o parto, já que ele vai ser cesáreo, vamos marcar, pô, foi um caos, assim, foi uma semana de caos, de briga, porque eu falei isso. Então, assim, tem certas coisas que você tem que, a gente estava tem que, fragilizada. a gente como participante, a gente tem que deixar organizado, mas tem coisa que você não se mete. E aí eu tive um estúdio, eu liguei para todas as minhas alunas e desmarquei com todo mundo. Aí voltei em casa, peguei a bolsa e ela atendendo. Voltei em casa, peguei a bolsa, deixei no carro e fiquei embaixo do estacionamento do consultório, esperando. Falei, na hora que ela fala assim, Luciano, ferrou, eu falo, desce que eu tô aqui. Eu falei assim, eu acho que eu vou desmarcar os últimos pacientes, porque tá começando a incomodar muito. Aí fui pro médico, não sei o quê, aí tem uma cena muito engraçada, porque o médico fez o toque, aí ele falou assim, tá parecendo que o bebê virou, que isso aqui tá muito duro. Deve ser a cabecinha dele. Vamos ali fazer uma ecografia. Aí a gente foi fazer a ecografia, o ecografista... Só que assim, o cara só precisava falar pra gente a seguinte situação. Porque o médico fez o toque, ele bateu em alguma coisa dura. Ele achou que era a cabeça do neném. Não era o quadril do Joaquim, ele ainda estava sentado. Só que ele precisava ter certeza. Então o médico ele só precisava falar pra gente o seguinte, o cara que fez o exame. Não, ele ainda tá pélvico. Só que o cara... Era gago. O médico era gago. Mas ele era gago, de ser gago, muito gago. Muito gago. Muito gago. E ele tentando falar, e a gente se olhava, a gente começava a rir, e segurando o rir. Olha, foi doido. Que desespero! Porque se vocês estavam nessa situação, dá vontade de completar, né? Aí ele ia... E ele não completava, ele não falava, porque assim, olha, aí tinha duas coisas. Se o Joaquim tivesse virado, a gente tinha que ligar para o médico e ele vir para fazer o parto. Se ele estava pélvico, ele não precisava vir rápido, porque ia ser cesárea, a gente tinha que internar, dar toda a sequência. Então, mas demorou muito para ele terminar a frase. E eu olhava e eu vi de costas, que eu falei assim, gente, eu vou rir na frente dele. E aí se segurando, e num quartinho pequenininho, e o cara... E ele não falava, e foi dando agonia, foi dando... Olha, e aí quando a gente saiu da sala, que ele avisou pra gente, a gente não sustentava as pernas de rir. A gente não aguentava mais. Eu falei assim, cara, aí começamos... Enfim, aí avisamos pro médico, ele falou, vamos pro hospital, dê entrada, faz tudo, que eu vou atender todo mundo aqui, e vamos fazer o parto, vai ser a cirurgia, beleza. Segue. E aí vamos pro... É o parto. É o parto. Aí eu parto. E aí... Dois. Aí, quando a gente foi... Aí o Joaquim vai e nasce. Eu como, né? Assistindo aquilo e tudo. Primeiro filho. Assim, na verdade, é o primeiro filho que eu fiz parte de tudo. Eu já tinha o Matheus. E aí, o Joaquim vai nascer, Dona Jaquina nascendo, eu com máquina fotográfica, celular, para ver aquele momento, sai um pedaço de carne, que era o Joaquim, sem respirar. Saiu sem respirar. Sem respirar. Exatamente, assim. Sabe, eu costumo falar isso com todo mundo. Sabe aquele pedaço de carne lagarta que você come no açougue? Já viu esse lagarto, uma carne? Não, era exatamente aquilo. Era um pedaço assim, grande, todo mole, sem respirar, uma correria dentro do quarto. Entra a pediatra da UTI, pega o Joaquim, sai correndo, eu saio atrás. Ela bate a porta da UTI, a porta bate e abre da UTI. Ela bate e eu fiquei de frente. Aí da anestesiada doidona e eu olhando tudo aquilo. 1 minuto e 23 segundos. 1 minuto e 23, aí começa a fazer toda a preparação. Quando a médica ia dar o choque no Joaquim, para ele voltar, ele respira. E aí, sabe qual é a explicação disso tudo, por ele ter voltado a respirar?
a medicação que ela usou Na na paralisia. paralisia. Que aí o pulmãozinho dele reagiu, né? Olha que louco. É muito doido. Isso. Enquanto isso, eu estava lá, na posição que Cristo morreu, porque a gente fica ali, né, brigando com o anestesista, porque, primeiro, quando o anestesista foi me dar anestesia, ele não achava veia e Oh, meu ficava, Deus. muda, põe essa veia em outro lugar, super nervosa. E aí, quando ele me deu a primeira. Agora travou. Quando ele deu a Não, tá de primeira boa. anestesia, ele não pegou direito. Ele falou, levanta o pé. Aí eu levantei. Ele, uai, não era pra você estar fazendo isso. Ele me deu outra dose de anestesia. Aí eu fiquei muito chapada. Chapadona. Então, assim, eu lembro, assim, que quando o Joaquim nasceu, não sei, sabe quando você tira o siso? Você sente sair o siso, né? Mas você não sente dor. É a mesma sensação. Parto. Você sabe que tá tirando ali, estão mexendo, mas você não sente dor. E aí eu lembro que eu ficava pensando assim, gente, mas nem tá igual nas novelas que vem trazer as crianças aqui para eu poder ir chorando, não sei o quê. E assim, aí eu lembro que eu fiquei quieta. O médico não falou nada enquanto o bebê não chorou. Oh, Enquanto o bebê não chorou, e aí aí eu lembro que ele falou assim, Aida, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. Dá pra usar um biquíni? Olha a minha preocupação. Aí ele, dá pra usar biquíni. E aí ele, não sei o quê, eu tô te costurando agora. E eu falei assim, não, eu tô aqui tirando um cochilo. Aí eu lembro que eu ouvi um show. O Luciano chegou pra mim e falou assim, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu vou acompanhar o bebê. Eu, não, beleza. Que ele foi pra UTI, Joaquim. Ele passou a primeira noite dele. Não tava nem sabendo o que estava acontecendo. Fomos pro quarto, né? E aí, assim, pra mim, foi bom, assim, ele ter ficado na UTI, porque foi uma noite que eu descansei. Então, aham. e assim, só que pro Luciano foi extremamente angustiante, porque ele não sabia como é que o bebê tava, enfim. E eu não tinha contado pra ninguém o que tinha acontecido. Tava meus pais, meus cunhados, tava todo mundo lá. E eu não disse nada. Olha, ele vai passar uma noite na UTI e tudo mais. O EPIGA dele, né, que é o APGA dele, na classificação deu 4. Foi 5, 7, 9. Não, mas foi 4, 6, não, foi 4 a primeira, aí vai dando de meia hora, aí até chegar em 9 ele foi pra UTI. Aí ele foi pra UTI, ficou a noite na UTI. E aí eu não disse nada, só que quando tava todo mundo lá, e eu falei, gente, eu vou jantar. E aí eu saí, fui jantar no hospital, quando eu voltei, o médico passou lá. Aí o médico passou por mim e falou assim, olha, o bebê já tirou o respirador, tá tudo bem, tá respirando sozinho, mas ele vai ficar à noite na UTI, porque é só pra gente monitorar melhor. E aí eu, não, beleza. Assim, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era meio que um procedimento normal. E aí tá começando aí, quando o Luciano chegou, aí eu lembrei, né? Falei, o médico falou que já tirou o respirador, que o bebê tá tranquilo, não sei o quê. Aí o Luciano se ajoelhou e começou a chorar. Oh. Sim, imagina, né? Uhum. Aí eu falei assim, o que aconteceu? Né? Só que ele não queria me falar porque estava preocupado, porque acho que eu ia amamentar, enfim. E aí ele foi me contando aos poucos, assim. Na verdade, ele não me contou assim, né? Não, porque teve complicado. Aos poucos que ele foi contando, assim, o que tinha de fato acontecido. E aí depois a gente foi vendo que tudo foi se costurando, e aí acho que isso vai da fé de cada um, né? Nós somos cristãos, então a gente acredita que teve uma mãozinha, assim, né? Porque assim, tudo como foi costurando, uma otite que não deu certo, e aí a paralisia. Então, você tomar uma medicação, que o efeito colateral é exatamente o amadurecimento do pulmão do bebê. Foi o que ele precisava para viver. E era exatamente o que ele precisava para poder reagir naquele momento, porque a gente podia ter perdido ele. Então, assim, depois as coisas vão se costurando e a gente, né, só agradece, assim. Você é pianista?
O Joaquim, que é o pianista, ó. É isso aí. Eu vi lá no Story. Maravilhoso. É. E aí, assim, uma criança super saudável, nunca teve nada, assim, né? Joaquim é super ativo, enfim. E aí a gente foi pro nosso segundo desafio, né? Porque quando a gente ganhou o bebê, de uma certa forma, tinha uma pressão dos meus sogros, assim, pra gente ir pra casa deles. Porque é muito o costume, né? De ir, né? E ficar na casa da sogra. A minha mãe... Como não tinha Oi! minha sogra, né? A minha mãe não era mais viva, meu pai não mora aqui. E aí eu peguei e convenci o Luciano. Falei assim, Luciano, a gente já passou por tanta coisa junto. E assim, coisas ruins. Isso daqui a gente escolheu. Vamos passar por essa gente. Se a gente precisar de ajuda, a gente pede ajuda. Então vamos para casa. Então a gente recebeu alta, fomos nós dois para casa. E foi assim, foi uma das melhores escolhas que a gente fez, porque o Luciano entrou na paternidade de uma outra forma, assim, com toda a propriedade. A gente aprendeu a trocar a fralda junto. O que a gente errava, a gente falava, tem que fazer tal coisa. Então, foi um movimento assim de eu dar segurança para ele enquanto pai e ele me dar segurança enquanto mãe. Porque a gente recebeu alta numa sexta-feira. No sábado, o Luciano tinha algum jogo que... não sei o que, aí ele, vai ter tal jogo, não sei o que. Na final do campeonato. Aí eu peguei e falei, pode ir. Aí ele deixava o almoço pronto. Eu ficava com a criança que precisava só amamentar e trocar fralda. Ficava ali assistindo TV, com a criança ali do lado. Tinha muita visita no dia. Mas assim, e aí ele foi tranquilamente jogar a bola dele, eu também fiquei tranquila em casa. Enfim, isso foi uma decisão muito ousada da nossa parte, porque tinha uma pressão muito grande pra gente ir pra casa da minha sogra. E assim, ele topou essa aventura comigo e foi a melhor coisa, né, amor? Foi a melhor coisa, assim, a gente assumir isso, assim, foi muito legal. Que legal, que legal. E o Joaquim, a Aida foi fazer... Na época, né, assim, falar sem pandemia, a Aida teve 3... Ela participava de uma companhia que ela foi para a Europa. E eu fiquei com o Joaquim. Foi. Não, ele já tinha 1 ano e meio. 1 ano e pouquinho. Eu fiquei com o Joaquim, só eu e ele, assim. A gente tinha ajuda na época, né, tinha babá e tudo mais. Mas eu cansei de dar personal training dentro da academia com o Joaquim no carrinho. Porque a gente não tem muita rede de apoio, né? Eu dava aula para mães. Sim. Que legal. Ele foi muito. Isso aconteceu muito. E é muito... Algumas coisas vão acontecendo em relação a isso, e aí você vai vendo não só o seu amadurecimento, o seu entendimento, mas o seu crescimento em algumas situações, que, por exemplo, né, a parte... que acaba acontecendo em várias situações sobre o machismo, assim, Ainda perguntavam para ela, pô, cadê seu filho? Você tá aqui, você tá... Porque ela foi para a Europa com essa companhia e no Brasil, ela rodou o Brasil com ela. Foi uma... E ela viajava e eu ficava. Ela viajava muito e eu ficava com o Joaquim, então eu ficava... eu falei, pô, tá com o pai e tudo mais. E não se tem esse olhar, né? Não se tem. Quando o Joaquim começou a passar as mamadas, o Luciano adorava passear no shopping, empavonado, né? Todo meu filho, era muito legal. E foi uma coisa assim que a gente não tinha rede de apoio, porque minha sogra morava longe, a gente morava em Águas Claras, minha sogra morava no Lago Norte. Então, tipo assim, pra gente ter que deixar o bebê com ela no Lago Norte pra poder fazer alguma coisa, era melhor a gente pagar alguém, né? Então a gente tinha uma babá na época e que ela ajudava, mas a gente também tinha que se virar. Então, se eu ia para ensaio, eu levava o Joaquim, botava ele aqui no... como é que é o nome? Sling. No sling. E várias vezes, assim, tem foto minha, eu ensaiando com o Joaquim aqui no sling. E às vezes ele já dormindo. Aí o Luciano, quando terminava de dar aula, ia pro ensaio, pegava ele e levava para casa. E assim foi. E com a Eloá, que veio 4 anos depois, começou assim também.
porque aí a gente decidiu pelo segundo filho. E aí veio a Eloá, a gente na expectativa do parto, né? Será que a gente que vai, como é que vai ser? Eu Ficou os fiquei dois com medo num de filmar. cagaço danado. Oh, E meu Deus. o médico do Joaquim foi o mesmo da Eloá. O mesmo E aí alguém dentro da sala falou assim, pai, você não vai filmar e tirar foto, não? O médico mesmo respondeu, não, pode deixar ele. Pode deixar ele. Eu falei, não vou tirar foto, eu vou curtir o momento. Eu fiquei ali sem nada, sem máquina, sem nada, esperando. Aí, pô, foi. Foi, e aí Eloá já veio assim, tranquila, com a pigar alto, chorou, assim. Aí eu fui tirar Aí a foto. gente relaxou, né? E aí, mas Sim. também, por exemplo, foi aí também um outro momento, porque aí o Joaquim, por exemplo, a gente não tinha com quem deixar o Joaquim. Então o Joaquim, ele vivenciou tudo com a gente. Meus pais não estavam morando mais em Brasília. Exatamente. Nem meus pais, nem meus irmãos, ninguém. Exatamente. Meu irmão, meu irmão morava em Ceilândia e o outro em Sobradinho. Então, assim, aí quando, coisas de madrugada, aí o meu irmão, uma amiga minha, foi pro hospital para Ficar com o Joaquim. Para ficar com o Joaquim quando estava indo pro hospital, enquanto meu irmão, que mora em Sobradinho, chegasse no hospital para dar tempo, né? Porque ela ia trabalhar, não podia ficar. E aí, então, assim, quando eu internei, aí ficamos nós quatro no quarto do hospital. O Joaquim viu tudo, o que eu acho que foi muito importante para ele, porque ele vivenciou, assim, ele viu a chegada da irmã, eu mostrei para ele o corte, expliquei por que eu não podia pegar ele no colo. E aí a gente colocou ele para participar da segunda, do cuidado com a irmã, do trato com a irmã desde o início. Que legal. Eu acho que para ele fez toda a diferença, assim, para ele entender como é que era um pouco o processo. Aí ele segurando ela, a primeira fotinha dele segurando ela, né, amor? Nossa, é muito amor, assim, você olha para a foto, você vê. Tem uma das coisas assim, muito lindo. A gente como pai que já tem um filho, é legal assim, você como pai conhecer, você como mãe conhecer seu filho naquele momento do nascimento é fantástico. Mas quando você já tem um filho que ele vai conhecer o irmão, é mágico, é diferente. É bonito. Pra gente foi muito mais marcante os dois conhecerem do que a gente conhecer ela, né? Foi os dois aqui de olho. Foi muito bonitinho mesmo, foi muito bonitinho. E foi muito, assim, a gravidez dela também foi uma gravidez super tranquila. Eu ainda viajei grávida, fui pra Bélgica fazer a última temporada. Caramba! Com a barrigona, enfim, mas foi muito legal, né, amor? E aí, Eloá chegou, e aí, quando ela tava ali, depois do 6º mês, a gente teve a pandemia, né? E aí é uma criança que cresceu, assim, um pouco sem interagir com outras crianças, com outros adultos, mas agora, assim, relativamente, ela... Esse foi um dos motivos da gente. Hoje a gente morava no Sudoeste, a gente tá aqui na chácara por causa disso. Não tinha, meus pais não moram mais aqui, ninguém mora aqui. E aí tinha uma pessoa tomando conta. E aí, quando a pessoa falou, não vou ficar mais lá, a Eloá aprendeu a engatinhar no piso do apartamento. Ela não conhecia a terra. Caramba! Foi uma das coisas que fez a gente vir pra cá. E ela aí não conhecia a aqui. terra. Ela não conhecia a terra, essas coisas. Então. E aí chegamos ao dia de hoje. Sim. Aí esse mês faz aniversário eu, Joaquim e Eloá. Joaquim vai fazer 6, Eloá vai fazer 2 anos, né? Eles têm 4 anos de diferença. Por que você soltou o seu? Porque eu não preciso, ninguém precisa saber da minha idade. Só olha na minha cutis e pensa. Não, maravilhosa, maravilhosa. Mas é isso, assim, é um pouco da nossa história, assim. Nossa.
Lindos, lindos, assim, só agradecer. Nossa, foi incrível, incrível. E é muito interessante, né? Quando a gente vai conversando, a gente vai pegando algumas coisas, e aqui a gente acaba descobrindo muito mais, né? Na conversa, e claro que com a convivência também. Então, como é legal, né? Perceber, assim, como que a história de cada um influencia, né? Ajuda as outras pessoas, por exemplo, essa questão da acupuntura, como foi importante, né? Claro que cada um, a gente aprende muito com a experiência dos outros, né? Então, muito legal vocês terem partilhado isso, muito legal vocês mostrarem, assim, essa parte que você comentou, Aida, de renovar os votos todos os dias, né? Isso é verdade, verdadeiríssimo, assim, né? Eu vi uma live essa semana sobre isso, exatamente, assim, até mandei para as meninas que vão casar, que é isso, sabe? Se a gente não tem essa consciência, a gente desiste muito rápido, né? Dependendo do perfil de cada um ali, a tendência é assim, não, não, não. Vamos nessa, vamos trocar, vamos, né? E não é por aí, né? Então, É, muito, muito, muito eu legal, acho que assim. uma coisa que a gente aprendeu muito a fazer, acho que talvez, se eu tiver errado, você me corrija, porque talvez mais o Luciano nunca foi muito de falar. E assim, eu fico instigando, eu fico atentando mesmo. Você tem que falar, você tem que dizer que... Porque assim, eu sempre fico pensando, às vezes a gente fica pensando assim, às vezes a gente tem umas conversas que eu nem sei se todos os casais têm essas conversas, mas assim, assim, sim, você já pensou em me largar? Você já pensou em não sei o quê? Umas conversas que assim, a gente traz para uma reflexão de tipo assim, de será se eu te amo mesmo ou eu tô aqui por conveniência? Porque às vezes são pensamentos que às vezes as pessoas às vezes não fazem, assim, ou não trazem para essa luz da realidade, assim. E às vezes a gente tem essas conversas, né? De nossa, e assim, e acho que a gente recebe também o que o outro fala de uma forma muito leve. Eu sempre falo assim pro Luciano, e sempre falo isso para os meus pacientes, que a gente tem que manter a nossa individualidade entendendo que o outro é desejante, né? Então, eu sempre falei pro Lu, olha, você trabalha com pessoas, eu trabalho com pessoas. Se a gente não falar as coisas, o que acontece, ou se a gente não estiver bem entre a gente, esse negócio, porque a gente decidiu ter uma relação monogâmica, não significa que a gente não está vulnerável a se apaixonar, enfim, a se envolver. Mas quando a gente está bem entre a gente, entendeu? Essas coisas elas vão chegar e não vão chegar e não vão acontecer, né? Porque a gente tenta ter uma transparência em relação a isso. Então, Sim, assim, são conversas que a gente aprendeu a ter também ao longo dos anos de casamento e ter essa honestidade. Acho que isso é importante, assim, né? perfeito. Dentro de um relacionamento. Porque aí as coisas vão ficando mais leves, né? A gente não pode ter essa ilusão de que o outro é somente nosso e de mais ninguém, né? A gente é livre e, enfim, e eu acho que amor é isso, é a gente poder voar e voltar para o lugar que a gente quer ficar, e não para um lugar que a gente se acha obrigado a ficar, né? Se acha aprisionado a ficar. Eu acho que a gente Sim. está aqui hoje porque a gente quer ficar. Tenham filhos. Quem também não quiser ter filho, não precisa ter É, filho. né? Tem umas coisas que dizem pra gente que aí você vai descobrindo que não é velho. Você vai descobrindo com o tempo que umas falas mentirosas, assim, a menina é mais tranquila do que menino. Isso aí eu já sabia. Olha, na segunda eu queria menino. Não falava? Eu falava, o que você quer? Eu quero menino, mas não sei o que vai vir. Porque minha tia falava que eu era pior que meus dois irmãos juntos. Então, se eu era pior que meus dois irmãos juntos, eu ia querer uma menina. Eu sabia o que estava me esperando. Eu não estava. A Eloá tem muita energia. É, né? Eu já quero mais tranquilão, assim, ele é mais. Ela é a virada. Mas tudo bem, é. Tudo bem. Enfim. Isso aí, tem que malhar bastante para aguentar bastante e para dar ajuda. Haja cross. Haja crush. Ai, gente, adorei.
Acho que é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, por mim, eu tô mega satisfeita, assim. Vocês arrebentaram. Mais curiosidades? Eu vi aqui, ó. Vou falar um oi para o pessoal que veio. Ó. Eu vi que o Alan, um colega de trabalho, um psicólogo que a gente trabalha junto, o Max, tem o Antônio, todo mundo passou aqui. Só tem um oi para dizer e um abraço apertado. Sim, minha mãe tá aí também, ó. Amei. Menina, ela falou que amou. Dona Fátima foi minha aluninha de canto. Ai, que legal. Muito querida. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que se eu tenho um conselho, né? Se é que eu tenho um conselho para dar para as pessoas que vão casar, eu acho que o primeiro conselho que eu vou dar é não deixem de ter sua individualidade, assim, porque eu, por exemplo, eu gosto de correr domingo de manhã. Por exemplo, eu tenho as minhas atividades com a música, enfim, e que são coisas que fazem parte da minha essência, são coisas que eu gosto muito de fazer, e é o tipo de trabalho que eu escolhi fazer, assim. E foram coisas que eu procurei não abrir mão enquanto sujeito mesmo, assim. E às vezes a gente cai nessa cilada de achar que porque a gente casou, a gente tem que deixar de ir, ou, enfim. E às vezes a gente vai se desfazendo. Então, acho que é importante a gente manter a nossa individualidade, assim. Quando a gente está em épocas normais, eu sempre estou com as minhas amigas, às vezes digo, você é nova, a gente combina para ele ficar com as crianças, e eu fico com as meninas, ele vai às vezes para o futebol dele, fica com os amigos dele. Eu acho que isso é, de uma certa forma, uma das coisas que funcionam muito para a gente poder manter a vida enquanto casal. Porque aí a gente tem a nossa individualidade enquanto casal, mas a gente mantém as nossas individualidades, né? Ele com os amigos dele, que ele estranhou muito. Nem contei isso. Quando a gente namorava, né? Aí ele falou que gostava do futebol. Tudo bem, você fica com o seu futebol e você mantém os ensaios. Porque os ensaios, quando você vai para ensaio de ópera, de concerto, tem a resenha pós-ensaio, que é a mesma coisa do futebol, né? Que tem a resenha pós-futebol. Que aí você sai com os amigos, vai comer, vai ficar conversando, fica rindo, enfim. E aí é a mesma coisa. E eu falei assim, você não enche o saco com meus ensaios, que eu não encho o saco com o seu futebol. Aí a pessoa estava acostumada, entendeu? Com aquelas namoradas que fica, cadê você? Blá, blá, blá. Não é para ir para tal lugar. E uma coisa que eu falava assim, você vai para onde? Não, beleza, se você for mudar de lugar, você me avisa para eu saber onde você tá, né? Se acontecer alguma coisa. E era isso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, aí ele um dia tava no futebol e acho que rolou alguma coisa lá na BB, um show, não foi? E aí ele falando que me deu um migué lá, como é que é o nome? Sabe? Esqueci, me deu um perdido, tô por fora das gírias. Me deu um perdido que aí foi pro show, depois do futebol ficou pro show lá. Aí disse que ficava falando pra todo mundo como Sabe quem foi me buscar depois do show? Ela. Ficava falando pra todo mundo como se tivesse escondido de mim. Eu falei, mas você não tem vergonha na cara, não? Ela que foi me buscar. Porque eu sou assim, eu fico amigo dos amigos dele, tudo, né? E aí eu conheço os amigos dele, tudo do futebol, os meninos tudo me conhecem, eu ainda fico zoando ele. E aí os meninos, cara, não conta pra ela não, não conta pra ela não. E depois eu contar, amor, eu te dei um perdido, porque eu nunca fui acostumado com isso. Mas, gente, ó, pra você ver uma coisa, viu? As pessoas gostam de mulheres evoluídas, entendeu? Mas a gente evolui. Ainda bem, né? Ufa! Não tem que ser chato, né? Tem uns negócios de ficar xaropando, coisa chata, cara. Ninguém gosta de encheção de saco, pelo amor de Deus. Né? Já tem tanta situação
almoçar dentro de casa, melhor não, né? Não, às vezes a gente se esquece, né? Por quem a gente se apaixonou. Às vezes a gente se apaixona porque a pessoa tá ali, vibrando ali, às vezes, com os amigos, no trabalho, não sei o quê. E aí a gente quer depois, aí quando a gente tem a pessoa, né? Você quer apagar aquela vibração, aquele brilho, né? Porque agora é seu. E isso é completamente errado, assim. Né? Se foi isso que fez a gente desejar o outro, a gente quer apagar justamente o que torna ele desejante. Mas enfim. Adorei essa percepção. Se esse conselho vale, é isso. Vale, com certeza. Deixar aí para os jovens casais. Jovens. Piscina é fria, mas é boa. Vem, né? Pode vir. Isso que a Aida falou é uma coisa bem importante que precisa ter, além disso, conversa. É muita conversa. Cara, tem jeito. Tem que conversar, não tem jeito. Tem jeito. Acho que aumentou, inclusive, o número de separações na pandemia, né? Mas teve muito casamento. Mas teve muito casamento também. Mas um dos motivos possíveis, e aí não tem nada comprovado, das separações é porque eles tiveram que conversar. Tiveram que conviver 24 horas. Não tinha pra correr. Essa é uma das coisas. Pô, conversem, aceite. Tem que aceitar a pessoa que está do seu lado. A pessoa real, né? Porque às vezes a gente, verdade. Quando você está às vezes, o que aconteceu muito na pandemia é porque a gente, por exemplo, falando de um padrão mais ou menos que acontecia. As pessoas trabalhavam de suas 40 horas, então tinha rotina de leva o filho para a escola, toma um café junto, ou almoça junto uma vez ou outra, e não sei o quê, nananã. À noite, às vezes, ou o cara saía para o futebol, para o pôquer, não sei o quê, a mulher... Enfim, então você tinha um ideal da pessoa que você estava casado, né? Não era... E aí a pandemia, que você tem que trabalhar em home office, lidar, não sei o quê, além desse excesso, né? Você lida com uma pessoa que você às vezes não reconhece, né? E isso é um caso assim, que aconteceu muito no consultório, assim, das pessoas não reconhecerem seus parceiros, né? Caramba! Tem gente que tem surpresas boas, tem gente que teve surpresas ruins, enfim, né? Enfim. Mas isso, tudo isso comunicação, a não comunicação comunicação. É importante a gente falar como a gente está se sentindo, o que a gente sentiu, e você também validar o que o outro está sentindo, né? Porque às vezes o outro fala assim, eu achei que foi muito assim, não sei o quê. Até parece. Né? Exagero. Quem somos nós para medir a dor do outro, né? Para medir o que o outro está sentindo. Enfim. É exatamente isso. Mas eu acho que é isso. E é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Sim. Gente, maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigada. Até amanhã, gente. Amanhã a gente se encontra. O celular já tá esperando dar 1h30 para marcar. É isso aí. É esse esquema mesmo. Maravilha. Então tá, gente. Ó, beijão pra vocês. Obrigadão aí a todo mundo que participou. Foi top. Eu vou deixar disponível depois no YouTube também, tá? Tá joia. Dá beijo. Tá bom, eu mando pra vocês. Ei, um beijo. Beijo. Então é isso, então. Então tá, gente. Eu vou desligar aqui, vou encerrar, tá? Joia, beijo, tchau. Tchau.